Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um papo na Cozinha Grassi. Hoje a gente vai falar sobre queijos e eu estou aqui com os chefes Ângelo, João e Fred. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, antes da gente começar o papo com os chefes, eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre o queijo. Hoje em dia, existem mais de 2.000 variedades de queijo no mundo. E eles são divididos em 12 categorias. Eu não vou falar todas porque eu acho muito cansativo. Se alguém quiser, depois eu boto aqui por escrito no chat para vocês. Conta a lenda, né, uma das versões, mas uma que eu achei bem curiosa, é que o queijo tem mais de 2.000 anos antes de Cristo. Diz a lenda que o queijo teria sido descoberto por um dos filhos de Apolo, Aristeu, que era o rei da Arcádia. Ele viajava de cavalo para os outros lugares, levando leite para tomar no caminho, porque antigamente demorava muito para chegar, e quando ele chegava no lugar que ele queria, o leite estava dividido. Ele solidificava em um lugar e líquido do outro. Diz que é daí que surge. Eu não sei se é verdade ou não, mas é uma coisa que a gente, procurando, acha bastante essa história aí. O país que mais consome queijo, todo mundo vai falar, é a França, é a Itália. Não é, é a Grécia. A Grécia é o país que mais consome queijo no mundo, mais de 37 quilos por habitante por ano. E em segundo lugar, também não é nem a França, nem a Itália, e é a Espanha. Outra curiosidade legal, o maior produtor de queijo do mundo hoje é os Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Eles têm mais de 600 variedades de queijo. Inclusive, o ano passado, existe um torneio de melhor queijo do mundo, que é feito na França. Ano passado, os Estados Unidos ganhou um queijo azul. Depois os chefes vão explicar para vocês o que é queijo azul. E uma última curiosidade é que existe um queijo que é considerado o queijo mais caro do mundo, que chama-se Poule, que é feito de leite de burra. A burrinha tem que ser ordenada por 2 horas para dar 100 gramas de queijo. Então, imagina, é por isso o preço. Mas, enfim, essas foram as curiosidades. Vamos começar nosso papo. João, pode-se fazer comida com vários tipos de queijo. Eu queria saber quais você prefere e por quê. Esqueci de ligar o microfone. Olha, gente, na verdade a gente pode usar o queijo com vários tipos de carne, né, entre carne branca e carne vermelha, mas a gente deve sempre evitar peixes e frutos do mar, tá? Então essa seria uma dica inicial aqui para a gente cozinhar com queijos, né? E a gente pode entender que queijos classificar por cima, assim, em 3 categorias básicas, que seriam um queijo fresco, tá? Tipo um queijo Minas, assim, uma mussarela de búfala, um queijo de massa mole e um queijo de massa dura, tá? Então a gente vai ter os queijos de massa dura, que seriam, por exemplo, um parmesão, um gruyère, que é um queijo que tem mais consistência. E um queijo de massa mole seriam os azuis, como a Eliane citou, que são aqueles queijos tipo que tem aquela parte embolorada, né, que a gente sabe que é a penicilina, que dá sabor ao queijo, que seriam tipo de roquefort, gorgonzola, esse tipo de queijo. Esses queijos são os queijos de massa mole, como um queijo brie, por exemplo, etc. Basicamente, o que a gente pode tomar como uma dica, não uma regra, porque eu não gosto de falar uma regra, porque na cozinha tudo pode, e depois as pessoas fazem coisas com combinações que a gente nunca imaginou e fica legal também. Então, não é uma regra, mas uma dica é assim, evitar combinar queijo com peixe e frutos do mar. Ponto. Usar os queijos de massa mole, principalmente com carnes brancas, como frango e aves em geral, tá? E usar os queijos de massa dura mais com as carnes vermelhas, né? Por quê? Porque os queijos de massa dura têm um sabor mais intenso.
Tirando o Roquefort e esses queijos azuis, os outros queijos de massa dura, eles têm um sabor bem pronunciado, que normalmente combina mais com carnes vermelhas, tá? Mas nada impede que a gente faça também um diferente, por exemplo, um frango à cordon bleu, né, que é um clássico da cozinha e todo mundo gosta de fazer em casa, que é aquele peitinho de frango batido, a gente bate ele fininho, tempera com sal, pimenta, aí a gente coloca uma fatia de queijo, ou queijo gruyère, ou queijo mussarela, ou queijo prato, o queijo que a gente tem em casa, uma fatia de presunto, a gente enrola ele, e aí a gente passa na farinha, enroladinho, né, a gente aperta com um palito, passa na farinha, passa no ovo, tá? Uma dica também é bater o ovo sempre com um pouquinho de sal e pimenta, tá? Deixar o ovo sempre temperado para nossa crostinha também ter um tempero. E aí a gente passa no ovo e depois passa numa farinha de rosca ou numa farinha panko, ou a que é a melhor de todas, é a farinha de pão envelhecido. Você deixa o pão velho em casa, bota ele no liquidificador, faz uma farinha com ele e usa ele para empanar o seu frango, para empanar a sua milanesa. Fica uma delícia. E você também deixa de perder, você aproveita alguma coisa. Então você pode empanar um frango à cordon bleu, por exemplo, é um queijo normalmente de massa mais dura, tá? Nada impede. Mas nada impede a gente também de fazer ele com queijo brie, por exemplo, tá? E no caso, como eu disse, os queijos de massa azul, contrariando essa regrinha inicial, essa dica inicial, eles são mais usados para carne vermelha, tá? Por quê? Porque eles são queijos de sabor mais intenso, né? Um filé ao Roquefort, por exemplo, né? Então você pode fazer o seu filé grelhado na própria frigideira. Quando você tirar o seu filé, tá? Você joga normalmente algum álcool, você pode jogar um pouquinho de conhaque, um pouquinho de uísque, um pouco de vinho mesmo, tá? Depois jogar uns pedaços de Roquefort, um pouquinho de creme de leite, deixar que esse queijo derreta um pouco, não precisa nem derreter completamente, até acho legal, tem uns pedacinhos de queijo ainda derretendo quando vai para o prato, e servir por cima do filé, né? Combina muito bem, tá? Carnes mais gordurosas, carnes vermelhas mais gordurosas, é legal a gente evitar a combinação com o queijo também, tá? Por quê? Porque elas já têm bastante gordura, né? Então, assim, por exemplo, a carne suína, embora tenha menos colesterol que a carne bovina, ela tem pedaços, às vezes, com gordura mais pronunciada. Então, é mais difícil a gente combiná-la com queijo, tá? Como as carnes, como eu disse, de boi mesmo, mas que são cortes mais gordurosos, tá? Essa é uma dica inicial aí, mas meus preferidos para cozinhar, você me perguntou também. Olha, eu gosto muito de usar o queijo brie, né? Não sei se é porque eu gosto de comer, então eu gosto de usar. Então, assim, desde um risoto de brie com pera, até uma salada com queijo brie empanado, que você bota aquela redução de vinagre balsâmico e pode também trabalhar com alguma fruta, um figo, alguma coisa assim, tá? Então eu gosto muito de trabalhar com o queijo brie, tá? É um queijo que eu particularmente, assim, eu curto. Legal. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá com curiosidade de saber alguma coisa e eles não estão falando essa receita específica, só coloca aqui nos comentários que a gente lê alto e eu pergunto para eles, tá bom? Fred, vamos falar de sorvete de queijo, que eu sei que você é craque. Como ele é feito, com o que ele combina, a gente come ele com o quê, onde que a gente usa ele? Boa noite. O João escolhe os temas, né? Para ele, né? Queijo é uma beleza, né? Maravilha. Fazer o queijo no sorvete, mas tudo é possível. Vamos lá. O João falou muito bem com relação a queijos duros e queijos moles. Preferencialmente na gelateria, a gente trabalha com mascarpone, com ricota, com roquefort, com queijos cremosos, porque a dica é o seguinte, a gente pegar a nossa calda preparada para sorvete salgado, que ela é diferente da calda normal, aquecer esse queijo junto, pasteurizar novamente, né, essa calda, porque aí, na realidade, você está extraindo o máximo do gosto do queijo passando para a tua calda. E com isso,
você pode retratar exatamente. Eu gosto muito do Roquefort, eu gosto muito também daquele catupiry, daquele requeijão, que a gente pode fazer um sorvete bem gostoso com isso, e combinar com geleias, porque a gente tem 2 tipos de combinação, Eliane, e a gente estava pensando nisso. Fazer um sorvete salgado de queijos, a dona de casa não vai achar no supermercado, né? Então, por exemplo, eu já combinei sorvete de Roquefort, que eu faço, com uma calda de geleia de frutas vermelhas e um bolo de chocolate amargo. Fica sensacional, é uma sobremesa que você pode fazer. Só que a dona de casa não tem esse sorvete de Roquefort. O que ela pode fazer? Ela pode inverter. Ela pode comprar, por exemplo, um sorvete de chocolate amargo e combinar com um queijo tipo brie, tipo camembert, jogar alguma geleinha, até de pimenta. Queijo combina muito com geleia de pimenta. Eu gosto muito, eu como muito queijo com uma geleinha de pimenta e um gelato de chocolate. Você pode pegar um gelato de doce de leite e combinar também com... Eu sou mineiro, né? O mineiro não vive sem queijo meia cura. Então, é um sabor bem regional nosso, que é o que faz o pão de queijo. Esse queijo meia cura ou curado, que é difícil de, às vezes, achar em São Paulo, mas, assim, quando eu venho de Uberaba, eu trago muito queijo curado, que é sensacional, a gente curte muito isso daí, com um sorvete de doce de leite. Agora, é interessante, porque o sorveteiro tem que tomar cuidado, porque o queijo, ele tem gordura. Então, você tem que tomar cuidado ao fazer a tua receita, porque senão o sorvete fica muito pesadão, tá? Então, verifique antes o tipo de queijo que você está pegando, porque a gordura vem escrita no rótulo do queijo, para que você possa formular uma coisa para não ficar pesado, né? Porque já é difícil a ideia de um sorvete salgado. E ainda mais ele pesado, pode ser uma situação desagradável. Você tinha me perguntado como é que combina um sorvete salgado. Pode vir numa torradinha, tipo canapé, que você pode fazer um aperitivo de uma torradinha de bem quente, né, com um pouco de orégano e azeite, um pouquinho de gelato de gorgonzola. Você pode colocar uma noz torrada e uma caldinha de mel. Fica espetacular. É um canapézinho de sorvete salgado. E é mais ou menos isso, pessoal, porque realmente o nosso paladar não está habituado para comer esses sorvetes chamados exóticos, sorvetes gastronômicos. Mas a sensação é maravilhosa. Quem prova, a sensação é maravilhosa. Meu amigo Ângelo, ele ama os sorvetes salgados que eu faço, entendeu? Ele adora. Ele me xinga até a quinta geração e até a passada, porque toda vez que eu vou lá, eu levo um sorvete diferente para ele, mas ele já se acostumou, ele já está agora expert em sorvete salgado. Não é não, Angelão? Vocês não acreditam o que eu já comi de sorvete salgado. Muito bons, mas também, olha, eu já experimentei cada sorvete horrível, horrível. Manja um sorvete de sardinha. Você vai na feira, você vai lamber uma sardinha. É horrível. Mas também o Fred faz uns sorvetes salgados, Olha, um sorvete que eu adorei que o Fred fez foi um sorvete de azeite. Ele fez um sorvete de azeite. Esse sorvete dava para você comer mesmo, sabe? Tão gostoso que ficou. Na maioria o Fred acerta, mas legal. Como a gente faz um monte de experiência... Deixa eu dar um recado, 3 recados aqui. A gente tem, toda semana, a família Vitali, que é a Paty, a Cíntia e a Neidinha, estão sempre juntos com a gente, e elas estão falando oi para vocês, e a família Vitali presente. Beijos. A Marlene é outra que também está, toda semana bate ponto aqui com a gente. Ela está perguntando quando se usa Roquefort ou Gorgonzola. E hoje temos a honra de ter aqui presente o querido Arnor Porto, que é um safado que some das lives da gente,
né? E ele está perguntando para o chefe Ângelo se ele usa bastante queijo de cabra e com o que combina. Beijos em todos, ele está falando. Então, a gente tem duas perguntas. A da Marlene, que é quando usa Roquefort e quando usa Gorgonzola, e a segunda é a do Ângelo, que vai responder sobre o queijo de cabra. Quem sabe? Roquefort, desculpa, Roquefort ou Gorgonzola, né? O Roquefort, ele é um pouco menos intenso, então a gente pode, que a diferença é pouca, tá? No final, para quem realmente conhece e aprecia, né? Mas o Roquefort, ele é mais fácil da gente combinar com pratos quentes, tá? Já a Gorgonzola, por ser um pouco mais forte, é mais fácil da gente combinar com entradas, né? Porque ela também, a intensidade torna ela um pouco mais enjoativa também. Então, assim, com entradas e sobremesas, né? Uma sobremesa, assim, que eu adoro, maravilhosa, que acho que é um bom pedaço de Gorgonzola Dolce, com uma pera cozida numa calda de especiarias, por exemplo, né? Isso é uma delícia, e aí é uma oportunidade da gente destacar bem a intensidade do Gorgonzola, ainda ressaltada pelo acompanhamento do doce. Ângelo, agora é com você. A pergunta do Arnor sobre o queijo de cabra e com o que ele combina. Arnor, um grande beijo para você. Eu quero saber quando é que você vem aqui se juntar a nós, tá? Queijo de cabra. Queijo de cabra, quando a gente fala em queijo de cabra, queijos são vários leites. No caso, seria o queijo de leite de cabra. Do queijo de leite de cabra, a gente tem vários tipos de queijos. Vou começar com a ricota, que é um pouco menos de gordura. É um queijo um pouco mais presente, né, de sabor, mais forte, não gorduroso, mais forte. A gente pode utilizar na confeitaria para tudo. Então, vamos falar de ricota de cabra. A ricota de cabra eu posso utilizar tanto para fazer o cannoli siciliano, a pastiera, e combina muito bem com frutas. Ele é quase leve, neutro. Já os mais gordurosos, os queijos de cabra mais gordurosos, a gente utiliza uma coisa mais leve, frutas cítricas, né? Com frutas vermelhas, com pêssego, abacaxi, cabe tudo isso no queijo de cabra. Então, quando ele é um queijo um pouco mais forte, a gente utiliza como acompanhamento uma coisa mais leve. Quando ele é mais leve, aí eu posso abusar um pouquinho, no caso da ricota, que é um queijo mais leve, abusar um pouquinho mais nos ingredientes. Bom, vou fazer a primeira pergunta para você, porque essa foi a do Arnor, então não está valendo. Eu queria perguntar para você o seguinte, Ângelo, a gente pode fazer várias sobremesas que são bem clássicas, que você já comentou aí, com queijos, mas eu queria que você exemplificasse uma que você mais gosta, usando queijo, e dar uma dica para o pessoal de como você faz ela. Vamos lá. Queijo, dentro da confeitaria, a gente utiliza quase todos os tipos de queijos, ok? Vamos falar, como o João falou, não existe regra, porque tem um pessoal fazendo umas coisas que fica até bom, entendeu? Mas, a princípio, a gente utiliza todos os queijos moles. Ricota, mascarpone, Filadélfia. O iogurte, que eu considero um queijo, um tipo de queijo, né? Todos os queijos que sejam moles, inclusive o Roquefort. O João Leme acabou de falar, um delicioso, né? Existe o queijo fresco, que o meu amigo Fred sabe, que olha, é uma das minhas sobremesas prediletas. Romeu e Julieta. Queijo fresco com goiabada. Não tem para ninguém. Coisa simples, eu adoro queijo fresco com goiabada. Ou sorvete de goiabada, né? Ou sorvete de goiabada, com uma goiabada com um sorvete de iogurte. Você já fez, ficou maravilhoso. Nós temos o mascarpone, né? Aí vem os queijos. Roquefort é um queijo mais forte, é um queijo, como o João falou, né? Então, todos os queijos que são moles, macios, a gente pode utilizar na confeitaria. Dentro desses queijos, eu vou classificar alguns, que é o meu coringa,
que é o meu, que eu adoro utilizar, que é a ricota, o mascarpone, o Filadélfia e o iogurte. Legal. Ricota, canole, cassata, dentro da minha confeitaria clássica. Mascarpone, o famoso tiramisu, não só o tiramisu, mas o tiramisu, que é o mais conhecido. Filadélfia, que é o cheesecake. Nós temos o iogurte, que entra na confecção de cremes. E temos também o queijo fresco de Minas, o queijo padrão fresco, com goiabada, que é uma delícia. Legal. Ó, o Arnor ficou ofendido comigo, porque eu falei que a pergunta dele não estava valendo, ele está bravo. Não fica bravo, não. Mas, em compensação, a gente está esperando você aqui semana que vem para discutir o próximo assunto. Estou falando na frente do público todo, hein? Estamos esperando você. João, eu queria que você desse uma dica para a gente, uma entrada e um prato principal com queijo. Uma entrada com queijo. A gente pode, já que a gente falou bastante do Roquefort aqui, uma salada de Roquefort, né? Uma salada de folhas, temperada com limão e azeite, tá, gente? 1/3 de limão, 3/3 de azeite. Sempre falo aqui para vocês. Sal, pimenta, tá? A gente pode colocar um pouquinho de mel aí para dar um destaque. A gente tempera nossas folhas, tá? Coloca uns pedacinhos de Roquefort e a gente pode servir ele com pera fresca. A gente pode servir ela com maçã, a gente pode servir com uva, a gente pode servir com figos, por exemplo, tá bom? E a gente pode usar, como eu disse, o caramelo de balsâmico também para dar um toque, ele combina super bem, tá? Queijos empanados também. E uma outra dica de uma entrada que eu lembrei agora, está super na moda hoje em dia, a burrata, né? Todo mundo hoje em dia quer experimentar a burrata, quer conhecer, quer saber o que é. A burrata é uma mussarela bem fresca, bem cremosa, gente. E a gente pode comprar ela já pronta no supermercado. E a gente pode servir ela assim, olha, pega o tomatinho cereja, tá? A gente aquece o azeite numa frigideira, pode ser, tá? Não aquece muito o azeite, não, tá? A gente pode colocar umas ervas, a gente pode colocar o manjericão, a gente pode colocar um pouco de tomilho, de alecrim, a gente pode colocar um dente de alho, a gente pode colocar um pouquinho de pimenta calabresa, tá bom? Não aquece muito, como eu disse, o azeite. A gente coloca os tomatinhos dentro desse azeite e deixa esses tomatinhos estourarem e soltarem a água deles. Vai espumar, tá bom? Vai começar a fazer aquela espuminha assim, porque o azeite não está fritando, ele está meio que, como eu diria assim, ele está dourando os tomatinhos, mas em fogo baixo, tá? Então eles vão soltar aquela espuminha, vai soltar a aguinha. Quando parar de soltar a aguinha, quando parar de espumar, a gente pode desligar e conservar esses tomatinhos dentro desse azeite temperado, tá bom? E aí a gente pode servir ele com a nossa burrata, tá? Fica uma delícia e joga umas folhinhas de manjericão fresco, tá? E umas torradinhas do lado, é uma entrada maravilhosa e que hoje está na moda e que não tem como errar. Não tem quem não vai gostar, tá? Um prato com queijo, olha, tem vários, né? Tem vários pratos clássicos, inclusive com queijo, né? A gente sabe que tudo que é massa, que tem glúten, tudo que é massa que tem farinha, precisa de queijo praticamente, né? Então, desde as pizzas clássicas, que não pode faltar queijo, até o fondue, né? E até os filés e aves que a gente pode preparar aí, tá, gente? Uma dica de um filé, eu já dei uma dica de um filé ao Roquefort. A gente pode fazer também um filé ao Gruyère, tá? Então a gente pode fazer nosso filé mignon grelhado no forno, grelhado na frigideira, tá bom? E para finalizar, a gente pode colocar um bom pedaço de Gruyère por cima e deixar ele derreter, tá? Mas uma dica legal também, a gente pode derreter o queijo no creme de leite também, tá? Então a gente pode fazer com que ele já fique cremoso para a hora que a gente coloque por cima do queijo, ele derreta bem, né? Um outro artifício, assim, que o pessoal de cozinha normalmente torce um pouco o bico de cara, mas que a gente às vezes usa como um truque para ter um bom molho de queijo, é usar um pouco de queijo fundido, sabe? Sabe esses queijos de pacotinho, tipo Poleng, tem outras marcas, tem da Presidente, tem várias marcas agora, né?
Esses queijos fundidos, para você dar um ponto do molho, você vai falar, mas não é queijo. Não é queijo, mas ele é uma mistura de sabores, ele tem um pouco de tempero, tem um pouco de tudo, a gente nunca sabe direito, mas a gente pode usar ele como base, né? Então a gente pode fazer uma base de creme de leite, um pouquinho de queijo fundido, e depois temperar isso com o queijo que a gente quer, né? Então a gente vai baratear um pouco esse molho e vai dar uma consistência legal. E ele não vai cortar, sabe? Ele não vai se separar a gordura, etc. Então a gente pode aquecer o creme de leite, colocar um pouquinho de queijo fundido, a gente pode escolher um mais neutro, tipo um queijo prato, tá bom? A gente pode usar umas 4 fatias, por exemplo, dentro de um copo de creme de leite, por exemplo. E depois colocar o Roquefort, tá bom? Que não vai ficar tão forte. A gente pode colocar os pedacinhos, como eu falei, a gente vai misturar um pouco, vai deixar pegar o sabor, e aí a gente pode usar sobre uma carne, tá? Sobre a carne de ave, um frango com tempero forte, preferência assado, que esteja bem grelhado, por exemplo, né? A gente pode usar sobre um filé mignon, tá bom? E aí eu só queria mandar uma pro Arnor aqui, que ele vai lembrar dessa, tá? Desculpa entrar na sobremesa, mas é uma que ele vai lembrar aqui, que eu queria comentar. A pera cozida em calda de especiarias, com o queijo fresco, fromage frais, né? E azeite de baunilha, né? Isso é uma delícia, cara. Também você bota a baunilha no azeite, deixa ele pegar o sabor e serve nessa sobremesa. O Arnor vai lembrar dessa daí. Legal. Fred, eu gostaria que você desse uma sugestão de sobremesa com sorvete e queijo e explicasse como fazer, dada a receita para o pessoal. Bom, vamos lá. Pensando no que o João falou, que a gente estava comentando antes, né, de começar a live, o que eu acho legal é o seguinte, você combinar temperaturas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o pessoal gosta muito, muito do queijo coalho. Então, o queijo coalho, se você der uma fritada nele, ele pode fazer aquela camada, né? Aquela camada crocante. E você pode estar servindo ele com um gelato de doce de leite, que fica, queijo com doce de leite fica sensacional, fica prático, né? Na cozinha da dona de casa. E aí, se você quiser combinar alguma geleia, é a parte, mas eu colocaria, lá em Minas a gente come muito queijo também com melaço, sabe? Eu acho que combina bastante aquele melaço da cana, ou então, se a pessoa não gostar, o doce de leite harmoniza muito bem com uma calda de café. Você pega o café, dona de casa pode pegar o café super simples, o café que ela faz, tá? Coloca meio quilo de 500 ml de café e 250 de açúcar. Frigideira a fogo baixo. Vai fazer um caramelo de café, vai ficar uma calda bem grossa, que combina muito com o doce de leite e com o queijo coalho, tá? Eu acho que fica uma coisa simples, fácil de fazer e uma sobremesa que as pessoas vão comer de joelho aí, tá bom? Legal. Ângelo, uma sobremesa para o pessoal com queijo e a receita, por favor. Eu gosto muito, mas muito, de uma torta, a pastiera de grano, que é uma torta de ricota, trigo em grão e um pouco de frutas. Além dela ser muito gostosa, eu consigo comer ela no café da manhã, eu consigo comer ela com sorvete e consigo comer como sobremesa também. Com chá, com café, é uma delícia. Eu vou falar a receita, Eliane, mas eu te prometo que amanhã eu mando para a gente colocar no site para quem quiser, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar 500 gramas de trigo em grão e deixar de molho no leite. Na geladeira. No dia seguinte, eu cozinho ela dentro do leite. Vai evaporar o leite, o grão vai inchar, vai ficar bonito. Eu vou pegar esse daí, colocar numa batedeira, vou pegar meio quilo de ricota e jogo dentro. Meio quilo de açúcar, jogo dentro.
misturando bem. Coloco meio quilo de açúcar, coloco umas 250 gramas de frutas. Eu posso usar fruta cristalizada, nunca fruta fresca, tá? Fruta cristalizada ou fruta em calda, figo, pêssego, abacaxi, picadinho dentro, fica muito bom, e uns 3, 4 ovos para ficar, não líquido, pastoso, né? Esse é o recheio. E a massa, que é a nossa massa frola mesmo, que 250 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, uns 2 ovos, lembrando que eu vou deixar escrito bonitinho, 2 ovos e 600 gramas de farinha. A gente estica ela, põe dentro de uma forma, coloca o recheio do trigo, da fruta, da ricota, ponho no forno. Ficou douradinho, tira, espere esfriar, corte e come. É uma delícia. Legal. Bom, pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui. Se quiser fazer um comentário, é só colocar a hashtag Papo na Cozinha Abraços. E a gente se vê semana que vem com outro tema e com o chefe Arnor. Tá bom? Beijo para vocês. Até que enfim, hein, Arnor? Tchau, tchau. Até que enfim. Tchau, tchau. É a live que mais estourou,